Apresentamos o estudo de domingo, Lições Espíritas, com Guaraci Silveira. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Iniciando o nosso estudo de hoje, Lições Espíritas. Hoje vamos falar de um tema que nos remonta ao nosso Pai, ao nosso Criador, que é Deus. É evidente que tudo remonta a Deus. Tudo, desde as mínimas coisas, ao micro quanto ao macro, tudo está envolvido em Deus. E nós hoje vamos fazer um estudo que é bem interessante, porque é uma forma de entendermos como que as coisas acontecem a partir de Deus. Às vezes nós queremos, né, adentrar um pouco esse conhecimento, e tem pessoas que não acreditam na existência de Deus. Tem pessoas que juram mesmo que Deus não existe e que a vida é um jogo de acasos. Lamentavelmente, pessoas inteligentíssimas, sabe? Pessoas assim de graus de inteligência muito grande, mestres, doutores, né? E aí ficam pregando essa informação. Eu não sei de onde eles tiram isso, sabe? Talvez da sua vontade de ser um Deus, né? Ou não ser nada, ser apenas um cisco que vai desaparecer um dia, quando eles julgarem que morrem, quando na verdade não é bem assim. Seria muito estranho se nós fôssemos criados para vivermos uma vida muitas vezes atribulada, cheia de problemas, e depois simplesmente desaparecermos. Isso é muito sério, não diz respeito a tudo aquilo que nós conhecemos. Quero te convidar para pegar uma semente de qualquer fruta, ou qualquer coisa que você tiver nas mãos. Você vai observar que aquela semente, ela tem um núcleo. E este núcleo tem radiações. E essas radiações fazem com que aquela semente, colocada no lugar certo, no tempo certo, com as condições certas, aquelas radiações começam a se soltar e vão gerar a essência daquela semente. Se é uma semente de laranja, vai gerar a laranja. Do figo vai gerar o figo, e assim sucessivamente, porque tem um núcleo, a semente tem um núcleo. Esse núcleo nós podemos colocar assim numa fala bastante interessante, né? Esse núcleo é o coração da semente. O coração que determina, o coração que direciona. Sabe quando Jesus falou assim, que nós devemos amar a Deus de todo o nosso espírito, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração? Exatamente isso, né? A alma é essa essência que somos, o espírito, a nossa apresentação da essência, nossa personalidade, talvez, e o coração, aquilo que decidimos. No coração estão as nossas decisões. Não estou falando do músculo que fica no corpo físico, eu estou falando do coração holístico, esse coração que nos faz existir. Então, tudo parte do centro decisório. Se a semente decide que ela quer ser laranja, ou figo, ou qualquer outra coisa, porque ela tem a estrutura gravada nela para aquilo, e quem gravou aquilo nela? O universo, ele emite todo tipo de radiação, que se formos pessoas inteligentes, sábias, amorosas, nós podemos fazer dessa radiação um núcleo, e desse núcleo criar alguma coisa. Isso fizeram os espíritos superiores quando da formação da Terra. Trabalhando com Jesus, eles pegaram essas radiações impressionantes, magníficas que vêm do universo, e ali
montaram os grãos, montaram os cereais, né? Montaram as frutas, os vegetais, os legumes, montaram as florestas, os rios, os lagos, montaram tudo, porque são sábios, sabem fazer isso. E aí você pode ir um pouquinho mais avançando. Olha, se uma semente tem um coração que irradia e forma e dá um resultado final, imagina quem criou tudo isso. É a mesma coisa. É um grande ser, inteligência suprema, que irradia essa radiação, forma tudo o que existe. Tudo. Nós saímos deste centro do coração, que nós chamamos de Deus. Então, nós saímos do coração de Deus. Se podemos dizer assim, nós estamos fazendo uma analogia, nós estamos usando palavras que não são conhecidas. Então, nós saímos desse coração, dessa essência, e transitamos naquilo que a radiação de Deus permite criar. Nós vivemos num universo que é assim, como nós temos uma ideia, né? Galáxias, sistemas, mas existem outros, muitos outros universos cuja manifestação desse ser supremo se faz de maneira diferente. Então, nós estamos apenas começando a entender essa essência suprema que é Deus. Começando a querer saber um pouco dessa essência suprema que é Deus. Agora, se a pessoa acha, né, que não existe, então ele vai dizer que a laranja também não existe, né? Que o figo não existe, que o arroz, o feijão, né? Tudo que ele pega aí não existe, que é uma ilusão. Porque ele está negando a essência das coisas. Então, se ele pega de uma semente, ele pode dizer que aquela semente é uma ilusão, que aquilo não existe. Existe só o que ele pensa, o que está na cabeça dele ou dela. Aí sim existe. Isso se chama falcatrua da ilusão, que pega os indivíduos incautos e os coloca numa posição extremamente infeliz perante a manifestação divina na qual todos estamos inseridos. Eu quero convidar você a começar a entender um pouco dessa manifestação. Acredito mesmo que esse é o princípio de um grande estudo que nós vamos empreender para um tempo que nós não imaginamos. Para o infinito, talvez. Mas o infinito é muito difícil você falar sobre infinito, porque você não sabe o que vem na próxima dobra da próxima dimensão. Então, vamos imaginar que esse estudo é um estudo preparatório para os nossos avanços futuros lá na frente, bem na frente. Quando olharmos a Terra e agradecermos a Terra pelo carinho com que teve conosco, de nos acolher aqui para nos educar nos primeiros passos da evolução. É isso que a Terra faz. Pelo menos por hora. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Eu vou convidar você para estudar um pouco sobre o fluido cósmico universal. Nós não vamos definitivamente esgotar esse tema, porque é um tema muito complexo, e nós vamos nos basear pela complexidade dele, nós vamos nos basear em Allan Kardec, no livro A Gênese, onde ele trabalha esse tema. O senhor Allan Kardec reencarnou com uma missão muito difícil, que é de fazer o céu e a terra se dialogarem, criando tempos futuros melhores. Esse diálogo entre o céu e a terra, estabelecido pelo compêndio, pelo contexto da doutrina espírita, nós podemos entender um pouquinho mais, podemos entender um pouco mais satisfatoriamente. Então, vamos estudar um pouquinho sobre o fluido cósmico universal? Eu os convido para este momento.
num local indefinido, talvez em todos os locais do universo, existe um fluido, onde tudo deriva e tudo se materializa em formas bem definidas. Vamos repetir. Num local indefinido, talvez em todos os locais do universo, nós falamos talvez, porque nós não conhecemos o universo como um todo, tá? Quando a gente começa a aprofundar nos estudos, a gente observa que cada vez que a gente avança, novas coisas vão surgindo. Então, a gente coloca, provavelmente, em todos os locais do universo, existe um fluido onde tudo deriva e tudo se materializa em formas bem definidas. As nossas lições espíritas de hoje, fluido cósmico universal. Então, vamos a este estudo bem necessário. O fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Allan Kardec, A Gênese, capítulo 14, item 2. A Gênese, para quem não conhece, é um dos livros da codificação espírita, tá? Nós temos o Gênesis do Antigo Testamento, que provavelmente escrito por Moisés. Mas a Gênese é um dos livros, dos 5 livros da codificação. Então, o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Então, tudo provém do fluido cósmico universal. Tudo que você pega, tudo que você toca, tudo que você vê, tudo vem do fluido cósmico universal. Quando você toca a mão do seu amado ou da sua amada, você está tocando uma variação do fluido cósmico universal. E esse toque vai repercutir na alma sua, dele ou dela. Mas o toque na mão, você está tocando o fluido cósmico universal, numa variação, numa modificação dele. Sabe? Quando você vai assistir um espetáculo que você quer muito, você é fã daquele artista, né? E você vai lá, ou daquela artista, e você vai lá assistir o espetáculo. Quando você pega o bilhete lá na bilheteria, você está tocando o fluido cósmico universal. Quando você assenta na poltrona que lhe é designada, você está assentando numa variação do fluido cósmico universal. O que a gente entende disso? Que Papai do Céu é extremamente pródigo, maravilhoso. Sabe, parece muito aquele pai, aquela mãe que tem uma criança pequena e eles vão passeando, né, por uma estrada e, de repente, tem um senhor vendendo artesanatos lá na beira da estrada e tem uma cadeirinha linda, né, bonitinha lá. E a criança, pai, compra para mim, mãe, compra para mim. Aí você compra, leva aquela cadeira, a criança senta naquela cadeira. Você está fazendo a mesma coisa que Papai do Céu faz para nós. Ele nos dá a possibilidade de nos alegrarmos para a vida. Então, meu irmão, tudo que você toca vem de Deus, então saiba o que você toca e como você toca. Não toque para destruir, não toque para desmontar forças da moralidade. Não é isso? Então, no estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme. Então, quando ele está etéreo, a gente vai ver daqui a pouco uma imagem, quando ele está naquela forma de etéreo, ele não tem uma substância pronta, né, que você possa tocar solidamente. Tem para os espíritos uma aparência tão material quanto dos objetos tangíveis para os encarnados. Esses espíritos são espíritos bem superiores, né, que eles olham para o fluido e vê alguma coisa. Nós não veríamos. A nossa visão é limitada. Então, a gente transita no fluido cósmico o tempo todo e a gente não vê o fluido cósmico. A gente sente o fluido cósmico. Sente pelo vento, sente pela onda calorífica, a gente sente pelas vezes odores, né?
a gente sente pela eletricidade, mas a gente não toca, a gente não consegue ver. Só os espíritos superiores conseguem ver. Então, o fluido cósmico ele é assim. Ele, nesse estado ainda não transformado, ele não é uniforme e, para nós, não tem uma aparência tangível, mas para os espíritos superiores, ele tem essa aparência tangível. A solidificação da matéria, em realidade, não é senão um estado transitório do fluido cósmico universal. Então, tudo que tocarmos, na verdade, é um estado transitório dele. Não é? Então, aqui na Terra, por exemplo, nós temos as formas bem definidas. Tá? Então, por exemplo, aqui você vai a um shopping, o que você vê lá são formas definidas. Roupas, móveis, sapatos, né? Bolsas, é, alimentos, né? Você vê tudo definido, não é isso? Aquilo é uma variação do fluido cósmico universal, que para nós precisa ter essa densidade, porque a nossa visão ela é curta, então tem que ter essa densidade. André Luiz, ele conta no livro, num dos livros desse, se não me engano, Os Mensageiros, ele conta o seguinte, que quando ele veio aqui à Terra, depois, né, que ele passou pelos processos lá do umbral, passou por um processo de adaptação ao nosso lar, que ele vem aqui no plano físico e ele fica impressionado ao ver as folhas. Então ele falava assim, aquela folha, né, a folha da árvore, né, eu vi aquela folha como uma folha simples, agora eu vejo aquela folha com uma radiação muito grande em torno dela. Então é muito bonita a folha, que eu não via. É isso. A gente vê só aquilo que a nossa visão consegue pegar. Isso já é bem estudado aí na ciência. Mas tudo que nós tocamos, seja o mais denso que for, é uma variação do fluido cósmico universal. Se a gente pegar, por exemplo, uma barra de ferro, ela é uma variação do fluido cósmico universal. Então, esse mesmo fluido, digamos que ele estivesse num quadrante X lá onde está o fluido cósmico, eu poderia pegar esse processo, esse fluido, fazer uma barra, como fazer um vidro. Uma barra pesada, né? Como fazer um vidro transparente. A matéria-prima é a mesma. Vai depender da direção que eu der essa matéria-prima. Claro que nós ainda não podemos fazer isso a níveis de intangibilidade. Nós podemos fazer a nível de tangibilidade. Eu posso pegar uma madeira bruta, né, e transformar essa madeira numa bela escultura, né? Ou então num móvel, enfim, eu posso fazer a partir da tangibilidade do fluido cósmico. A intangibilidade dele, não, só os espíritos superiores mesmo. Agora, tem um processo que eu ainda posso fazer uma variação do fluido cósmico que é muito complexo, que é o pensamento. Toda vez que nós pensamos, nós mexemos no fluido cósmico, que está à nossa volta. E se eu penso uma coisa, eu crio a forma pensamento daquilo e modifico o fluido e ele faz aquela forma, só que eu não vejo. Os espíritos veem. Então, vamos supor, se você está pensando numa imagem bonita de uma paisagem, né? Então você pode montar ao seu derredor essa paisagem pela forma pensamento. E se eu estiver pensando uma coisa muito negativa, eu também posso formar essa coisa negativa pela forma pensamento. É uma maneira de modificar o fluido cósmico universal. Por isso que nós temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos, porque nós estaremos envolvidos nele. Se for um pensamento de ódio, né, de vingança, eu estarei envolvido nisso. Por isso que quanto mais eu penso no ódio, na vingança, na ira, quanto mais eu penso, mais eu me envolvo com essas funções infelizes ou primárias do existir. Então, vamos continuar
o nosso estudo, tá? Aqui nós temos uma demonstração, desculpa, eu vou voltar. Aqui nós temos uma demonstração do que seria, né, essa eterização e imponderabilidade do fluido cósmico. Imagina isso aqui, que é uma coisa que, sei lá, um lago, um oceano, não sei, o que você define o que você quiser, mas é uma variação aqui, desculpa, é um fluido cósmico. Aqui já é uma variação, uma tangibilidade do fluido cósmico. Aqui já tem ação de espíritos fazendo com que alguma coisa se aglutine e forme uma outra coisa. Então, aqui está o lago, vamos colocar no lago, né, para a gente entender. E aqui eu trabalho esse lago, né, com potências energéticas da mente e vamos criar alguma coisa aqui. Então, os espíritos montam essas estruturas do universo a partir dessa tangibilidade do fluido cósmico. O que a gente pode pensar sobre isso? Que é como se Deus falasse assim: filhos, cresçam. Eu preciso de vocês aqui perto de mim com sabedoria, com amor. Então, eu vou dar para vocês uma possibilidade de entenderem as variações das minhas manifestações. Quando você trabalhar essa variação, você vai começar a ver o que nós podemos, o nosso poder é infinito, tanto o meu, como Deus, e de vocês, como criaturas que precisamos trabalhar juntos. É isso, minha gente. Nós estamos neste processo com Deus. Fora isso, o que seria? Seria o caos. E como é que eu transformo esse caos aqui nesse cosmos assim? Como? Né? Tem um vento que faz isso? Não se consta que tem vento lá. Então, tem uma ação mental poderosa fazendo isso, que nós chegaremos um dia lá. Né? Bom, agora tem uma expressão muito bonita que fala assim: não há nenhuma linha nítida de demarcação entre matéria e energia. Por quê? Porque a matéria, toda matéria que você pega, ela é uma energia encapsulada. Então, você tem a energia, por exemplo, e essa energia vai te fazer criar um aparelho celular, por exemplo. Então, o seu aparelho celular, que você fica com ele bastante tempo durante o dia, ele é uma energia que está guardada na forma de um aparelho celular com as suas propriedades. Então, é tudo energia, tudo, você toca tudo energia. Se você pegar, por exemplo, a xícara do seu café da manhã, é uma energia encapsulada, né? Ou congelada, coagulada, que forma uma xícara. Então, a xícara é uma formação do fluido cósmico universal. Um dia que essa xícara estiver em desuso, né, começar a ficar mais velha, você não querer mais, ou se ela quebrar, né, ela vai começar a liberar os átomos, aliás, ela já libera o tempo todo, mas ela ainda está guardada numa estrutura. Né? Tem uma estrutura ali. E ela está guardada naquela estrutura. Vamos voltar àquele assunto do princípio, no coração da xícara. Tudo tem um centro, um núcleo diretório. Então, ela está guardada naquele núcleo e irradia em função daquele núcleo que quer ser xícara, ou que foi criado para ser xícara. É muito interessante saber isso, sabe, minha gente? Se nós não buscarmos esses conhecimentos, nós vamos ficar transitando pela verdade e jurando que a mentira ou a ilusão equivale. Então, nós vivemos na verdade e negamos essa verdade o tempo todo. Graças a Deus que aos poucos, né, esses conhecimentos estão vindo até nós. Graças a Deus. Nós começamos esses ensinos lá bem atrás, não é de agora. Se você pegar as civilizações poderosas do passado que a Terra já teve, né, e você vai ver que lá no âmago daquelas civilizações existiam já esses ensinamentos, principalmente na civilização hindu, egípcia, e outras, né, que vieram. Os hebreus foram um reflexo, né,
dessas civilizações aprofundadas, só que eles entraram no campo do monoteísmo, graças a Deus, né? E os árias se divergiram bastante daquilo tudo, mas foram povos fortes, guerreiros, que montaram o Ocidente. Mas a verdade estava sempre inclusa nas suas realizações. Os arianos, eles receberam, entre eles, uma grande alma, né? Um espírito extraordinário, que renasceu ali, entre eles, lá na Europa, possivelmente, renasceu lá para ser um grande condutor, só que eles não quiseram ele. Então mandaram ele embora, né? Não mataram, graças a Deus, não exterminaram. Ele foi para o lugar dele, né? Que era na Índia. Estou falando de Rama, né? Um grande espírito que acabou buscando o aconchego dele naquela civilização super avançada. Então, isso que nós estamos falando aqui, está tudo isso íncito lá nas lições dos Vedas, Vedantas, Upanishads, né? E Allan Kardec pega essas verdades todas e traz para nós aqui para o Ocidente, dentro do nosso entendimento enquanto ocidentais, amparados pela ciência, que a gente chama de ciência oficial, né? Mas que está caminhando para esses grandes entendimentos dessas grandes verdades. Não é? Então, continuando, olha só, isso aqui seria uma ideia do universo. Então, o universo seria um grande globo, com suas latitudes, longitudes, linhas equatoriais, subtropicais, enfim, seria mais ou menos isso. E as galáxias aí permeando, né, esse grande globo. Hoje já estão dizendo que existem milhões de galáxias. Antigamente eram bilhões, agora estão falando, né? Antigamente era menos, né, do que hoje já se pega. Então, nós estamos pensando quantas galáxias tem. Milhões de milhões? Nós não sabemos, porque nós não sabemos o tamanho do universo. Tá? Mas aí estão uma representação, você vê que tem um coração aí, não tem? Aquilo que a gente falou, que nos tem que ter um núcleo, um coração diretivo. Está aí o coração do universo, essa brilhante expansão, e ele irradia, tá vendo? Que é o núcleo, e ele irradia. Irradiando, ele forma todo o seu entorno. Tudo é assim, minha gente. Nós nos irradiamos a partir do nosso coração. Se eu sou de sentimento negativo, a minha razão é obscurecida pela ignorância ou pela rebeldia, se eu só sou pessoas que buscam desejos, sabe? Aqueles desejos que tem que ser feito, tal. Se eu não uso mais a vontade, que é mais sensata, e se eu fecho o meu coração para Deus, eu posso fechar do jeito que eu quiser, mas ele entra, que tem a clarabóia. Então, assim somos nós, assim é tudo. Tudo tem um núcleo, né? Tudo tem um núcleo, diretor e radiador. E as coisas funcionam a partir desse núcleo, assim como nós, né? O nosso grande núcleo é a alma, que somos. Então, nós somos essa Atma, essa alma. E aí ela radia, né? E forma a consciência, a mente, e tudo que nós trabalhamos e transitamos. Né? Então, veja você, onde nós estamos aqui, nem imagino. Mas se nós estivéssemos, por exemplo, nessa galáxia aqui, olha, ela parece um pouco com a Via Láctea, né? Então, se já estivéssemos aqui, nós estaríamos na periferia dela. O sistema solar fica na periferia da Via Láctea. Imagina o que é aqui nas regiões mais de núcleo, né? Isso nós vamos saber um dia. Mas agora é preciso querer saber, sabe? É preciso que cada um de nós busque essa infinitude que somos. Enquanto estivermos presos às nossas ideias próprias, pessoais, a essa ideia de poder, de dinheiro, né? de contravenção da lei de Deus, nós vamos ficar por aqui, nessa ignorância. Não na Terra, porque a Terra vai mudar, já está mudando. Mas vamos para outros planetas também, ainda de dimensões pequenas. Agora, eu quero isso para mim, você quer isso para você? Acredito que não.
Então, vamos começar a pensar mais seriamente nos nossos caminhos futuros, né? Que se você começar a trabalhar o seu futuro, ele se torna seu presente. E na relação de passado, presente e futuro, o que vale é o presente. Porque o passado se envolve com o presente e o futuro também. Então, eu vivo sempre no eterno presente. Aí eu saio do espaço-tempo. Eu saio dos ciclos do espaço-tempo para viver a plenitude do infinito. Eu tenho que querer isso. Você precisa querer isso. Agora, enquanto você for birrento, né, rebelde, contestador ou contestadora de fatos que já são verdadeiros, já são declaradamente verdadeiros, aí fica difícil. Você vai viver uma encarnação toda, né, combatendo, lutando contra a verdade. E chega no mundo espiritual, você se depara e tem um choque de realidade. Aí você vai dizer assim, poxa vida, perdi meu tempo. Então vamos estudar a doutrina espírita, sabe? Ela tem toda a possibilidade de nos indicar os caminhos reais, que nos tiram da ilusão. É isso que as sociedades antigas faziam para os seus membros, né? Vamos sair da ilusão, vamos sair de Maia, vamos abandonar a deusa Maia e vamos em frente, né? Esse universo, então, é uma representação, né? E o que que ele é? Como ele é constituído? Ele é constituído 73% de energia escura, que a gente pode dar um nome de fluido cósmico, tá? De onde se variam todas as coisas. 23% de matéria escura, que nós entendemos ser os planos espirituais dos planetas, dos sistemas, enfim. Os cientistas chegam a essa conclusão por quê? Para que os planetas girem e numa órbita e fiquem equidistantes e equivalentes, tem que ter uma outra energia permeando aquilo que a gente vê. Então, essa energia escura ela é por analogia, que nós vamos entender que são os planos espirituais dos astros, né, de tudo que existe. Como aqui na Terra existem 7 planos, né? A gente acha que é só o plano físico, são 7. Então, esses outros planos não são tão ponderáveis assim, mas existem, e esse existir deles cria uma corrente energética que sustenta a Terra na sua função. 4% é o que a gente conhece, planeta, estrela, galáxia, tudo que a gente consegue detectar pelos nossos telescópios, os nossos aparelhos aí de medições, né, cósmicas, então só representam 4%, minha gente. Para você ver. O que significa isso? Que o universo ainda vai expandir mais, ele vai ter mais coisas para serem vistas ou não. Isso depende, né, da direção. Está vendo o coração do universo? Está aqui. Ó. Depende do centro diretório do universo, que imagino que seja por espíritos extremamente superiores. Mas não é uma direção aleatória ou obra do acaso. Existe uma direção espiritual. Aqueles espíritos que já se encontram lá, maravilha, né? Um dia eles foram igual nós, que não sabiam nada, como nós não sabemos nada ainda, mas cresceram. E nós vamos crescer também. Agora é preciso, meu amigo, minha amiga, deslocar desses desejos pequenos, mesquinhos, sabe? De posse, de poder, de mando, sabe? De apropriação indébita de valores, essas coisas todas aí que o nosso mundo está cheio. Né? Continuando, então, olha, aqui nós temos uma representação muito interessante, que é o seguinte: imagina isso aqui são as partículas se formando a partir do fluido cósmico universal. Imagina que isso aqui seja um fluido. E aqui forma-se a partícula, subpartícula, né? Forma uma subpartícula. Essas subpartículas vão vão se relacionando e vão formar uma partícula. E dessa partícula forma-se o átomo. Então, um átomo são
duas partículas, são partículas de nêutrons, de prótons e de elétrons. Três partículas formam um átomo, que interagem dentro do campo de forças. Né? Tem um estudo bem interessante sobre átomo que eu quero deixar para vocês refletirem. Tá? Não vai falar que isso é verdade ou que não seja, mas como vem de uma fonte hinduísta, eu acredito que seja verdade. Eles dizem que tudo no universo é consciência e poder. Então, toda consciência é o centro, né? Aquela coisa do coração, aquela coisa que define, que dirige, e o poder é aquilo que radia desse centro. Então, eles dizem lá que o núcleo do átomo é a consciência e os elétrons, os poderes, porque os elétrons é que vão se juntar a outros átomos que vão criar o quê? As moléculas. Tá vendo? Então, tem toda uma consciência diretória e um poder que realiza tudo. Então, você imagina, a consciência é o coração. E nós, o livro dos Espíritos diz que na nossa consciência estão escritas todas as leis de Deus. Por quê? Porque é a expressão do Deus que existe em nós. Certo? Então, aí eu tenho o meu centro diretório, que é a consciência, e eu formo, pelos elétrons, que é o poder, né? Eu formo moléculas. Aqui eu tenho molécula de água, né? Duas moléculas, dois átomos de hidrogênio com um de oxigênio, eu tenho uma molécula de água. E muitas, milhões, bilhões, isso aí dá um copo d'água. Percebe como é que é tudo muito bonitinho? É tudo muito perfeito para ser ao acaso. E nós estamos só dando o início, porque se você quiser estudar física e química, você vai ficar apaixonado com isso aí. Porque hoje já se tem muito mais informações. Essa coisa toda, gente, forma uma cadeia molecular. Tá vendo? Forma uma cadeia molecular aqui, ó. Tudo interagindo num campo de consciência e poder, ou seja, de forças. Tá? E aí vão gerar o quê? Talvez a minha casa, a sua casa, o seu carro, né? As folhas aí, os vegetais que estão aí circulando, os seus móveis. Então, tudo isso partiu daqui, do fluido cósmico universal. Não é lindo estudar isso? Eu convido você a estudar. Eu estudo essas coisas há muito tempo e cada vez que eu leio, cada vez que eu estudo, mais eu me encanto, né? E mais eu quero saber isso com detalhes, né? Lá na frente, se Deus quiser. Então, na essência, está no livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 1, da parte 1, né? Na essência, toda matéria é energia tornada visível. Toda energia, originariamente, é força divina de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos da criação, cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado, constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar, porque o bem de todos é o seu eterno princípio. Então, o bem de todos é o eterno princípio das coisas, porque lá na partícula, na subpartícula, era um bem. Né? Era um bem que formou tudo que nós temos. Então, aquilo era o eterno princípio. Então, nós estamos vivendo o eterno princípio do nosso futuro. O nosso futuro nos aguarda, que a gente possa fazer isso. Porque tudo que eu fizer, tudo que eu trabalhar, tudo que eu realizar, eu estou movendo energias. Se essas energias forem bem correlacionadas, eu tenho o bem a meu favor. Se não, eu tenho o mal me assombrando o tempo todo. Então, eu crio o céu ou o inferno dentro de mim. Eu que determino. Esses estudos nos ensinam a entender isso. E é desta forma que nós temos que buscar o conhecimento. Caso contrário, meus amigos, minhas amigas, nós seremos eternos transeuntes de uma vida fantástica, enquanto nós somos só insetos colhendo a seiva das folhas ou do caule. Enquanto eu posso saber tudo aquilo.
Castro Alves fez um poema muito interessante através do Chico Xavier, que ele deu o nome de Marchemos. Ele diz assim: há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É o que a gente estava falando. Eu transito no grande mistério que gradativamente vai se abrindo para mim, eu vou entendendo a luz do Criador. Mas eu prefiro ser mísero cativo da iniquidade e da dor, porque eu não abro mão dos meus desejos. Eu não abro mão da minha bebida, não abro mão do meu cigarro, da droga, eu não abro mão do sexo da maneira que eu gosto, não da maneira que deve ser. E aí eu fico mísero cativo, em meio dos mortos-vivos sedento de paz e amor. Percebem como a gente pode modificar isso? Todos nós? O princípio vital, né? É que dá vida a tudo que existe. Sabe aquele coraçãozinho lá que tem nas coisas, né? Tudo isso é gerido, ele é reunido pelo princípio vital que vem do fluido cósmico universal. Então, você pega o princípio vital de uma semente, que vai dar vida àquilo que ela vai produzir, né? Então, ela está ali concentrada naquele fluido cósmico universal, tá? Então, o princípio vital reside no fluido cósmico, é o intermediário entre o espírito e a matéria grosseira. Então, o espírito extrai do princípio vital seu envoltório semimaterial, que é o perispírito. Quando nós vamos para o mundo, a gente vai pegar do fluido cósmico e montar o perispírito nosso para viver naquele mundo. Não queira você achar que todos os planetas do universo é tudo igual a gente. Carinho assim, sabe? Com essa simetria da face, olhinho para cá, olhinho para lá, nariz, pode ser que seja tudo diferente. Pode ser que a orelha seja maior para pegar mais frequências, né? Os olhos são meio diferentes, às vezes é um olho só no meio da testa, tem umas imagens assim, para ver mais amplamente, eu não sei, mas cada planeta tem a sua estatura, né? E cada estatura gera o perispírito daqueles que vão habitar lá. A alma é alma. Agora, ela se transita, ela se fortalece pelo fluido cósmico universal que permeia aquele mundo que está na razão direta da sua constituição, né? Da sua atmosfera, das suas pressões, temperaturas, etc. É propiciador da vida, sem ele a matéria estaria em perpétuo estado de divisão, né? Liga o princípio espiritual ao fluido vital, essa ligação é mantida por trocas iônicas. Então, tudo que você vê está com o fluido cósmico dentro de um princípio vital, para aquilo que existe. Combinado? Ficou claro para você? Então, meu amigo, minha amiga, quando você tocar uma coisa, tem um núcleo. E aquele núcleo está fortalecido pelo princípio vital que está nele, que vem do fluido cósmico universal. Olha que coisa séria. Eu te pergunto, o que você faz do sofá da sua casa? Você deita nele para pensar bobagens? Para assistir um filme pornográfico, um filme de terror? Você deita nele para trair, assenta nele para trair seu cônjuge? Muito sério, minha gente, muito sério. Nós estamos inseridos em Deus o tempo todo, porque Ele é onipresente pelas suas radiações. Ele é o centro radiador de tudo. Então, Ele está presente em tudo. Não queira fazer nada escondido, porque você está se enganando. Continuando, né? Agora vem o fluido vital, que é o que nos mantém, né? Esse que nos dá força, sabe?
para a nossa existência enquanto no corpo físico. Então, ele é um fluido mais ou menos grosseiro, encontrado apenas nos seres orgânicos. É o responsável pela animalização da matéria nos seres vivos. Então, o cachorro tem fluido vital, a onça tem fluido vital, né? O leão, a zebra, sei lá, o hipopótamo, todo mundo tem, e o homem também. Esse que nos sustenta o nosso corpo físico. Então, ele forma-se, como todos os fluidos espirituais, das transformações do fluido cósmico universal. Então, nós temos esse fluido vital. Quando a gente vai reencarnar, a gente recebe um quantum de fluido vital. E vamos viver naquela essência do fluido vital, aí combinando com as outras energias que nós recebemos ao longo da vida. Energias cósmicas, energias que vêm do centro da Terra, energias da natureza, energias dos semelhantes, e a gente vai transitando nisso como fluido vital sendo a base de tudo isso, que isso tudo fica no duplo etérico, que é o corpo físico, tem o duplo etérico, né? Ele é um corpo contíguo ao corpo físico, onde essas energias circulam para animar o corpo físico. Quando a pessoa desencarna naturalmente, esse duplo etérico acaba, porque acabou o fluido. Não tem mais fluido. Às vezes a pessoa está conversando, baixa a cabeça e não conversa mais. Desencarnou, porque acabou o fluido vital. A doença, por exemplo, ela vai extinguir muito o fluido vital, porque vai depender de muita energia para eliminar aquele fulcro que vem lá do campo mental, construído pela criatura por escolhas erradas. Então, ela fez uma escolha muito equivocada, ela criou um núcleo, né, lá na mente. E o perispírito vai lá e puxa aquele núcleo negativo, né, da mente, e o corpo físico é mais pesado que o perispírito, puxa do perispírito. Então, dá a enfermidade. E a enfermidade ela vai desgastar, e geralmente essas enfermidades, elas, quando muito invasivas, agressivas, vamos dar o exemplo do câncer, né? Ela pode extinguir o fluido vital e a pessoa desencarna. Mas já estava programado isso, tá, gente? Agora, também tem que tomar cuidado, porque podemos nós criar forças que destroem o fluido vital também na própria encarnação. Eu entro aí num grupo de pessoas meio malucas, que tem umas ideias amalucadas, e eu vou entrando naquilo, vou entrando, eu estou extinguindo o fluido vital. Por isso que a gente tem que estar muito sensato. Quando um grupo me convida para uma coisa, eu tenho que analisar o que ele está fazendo. Entendeu? O que ele está me falando? O que ele está propondo? Está dentro da lógica e da justiça de Deus? E que vai gerar o amor? Mas não é esse amorzinho, não, sabe? Essa coisinha bobinha que se chama de amor. Que o amor venceu. Não é isso, não. Estou falando amor que vem da inteligência moralizada, da harmonização das coisas, da perfeição, do belo e do bom. Falando disso. Então, eu entro num grupo. Esse grupo tem um monte de ideias e vai me envolvendo naquelas ideias. E será que isso gera essas coisas que eu acabei de falar? Se não gerar, eu estou na contravenção. E isso também desgasta o fluido vital. Aí depois eu vou ficando doente, amuado, ressequida, porque eu extingui o fluido vital. No caso dos suicidas, eles não extinguem o fluido vital, porque ainda está com vida. Eles interrompem o processo da vida física, mas do corpo, da alma nunca, nem dos outros corpos que compõem. Corpo mental, perispírito, os outros corpos superiores, ele não extingue isso. Então, se ele tem 40 anos, suicida, ele ia viver 70 e tem mais 30 anos de fluido vital. Esse fluido vital faz a relação também entre o corpo em estado de decomposição para o espírito, de tal maneira que o espírito sente tudo o que está acontecendo com o corpo, numa terrível informação, né? Você pensou? A pessoa vendo o corpo sendo destruído, sendo deteriorado, sendo comido pelos micróbios, ele vê isso. Cuidado com o suicida, tá? Com o suicídio, aliás. É uma ideia muito estranha que não vai resolver teus problemas. Definitivamente, pelo contrário, vai agravar. Quando você tiver vontade de fazer isso, faz uma prece,
Busca o centro espírita, busque se envolver, mesmo que você, se você não é espírita, então busca a tua religião, mas abrace a ideia de Deus em você, sabe? Abraça a ideia da sua libertação espiritual que você vai conseguir. Essa vontade do suicídio é só uma nuvem que passa. Daqui a pouquinho ela vai embora. Glorifique a vida, meu amigo, porque Deus te deu essa glorificação, porque Ele te deu a vida. Então lute por ela. Nunca nós seremos extintos ou extinguidos, porque nós já chegamos à condição de energia pensante. Nós já passamos por todas as fases da energia para chegar à energia pensante. Então, nós somos superiores. Então, o fluido cósmico universal, o veículo do pensamento, como nós havíamos dito já, né? A gente, ao pensar, você plasma aquilo que você está pensando, e o fluido cósmico é esse instrumento, esse veículo que vai levar o seu pensamento. Então, por exemplo, você pensa lá na sua infância, aí o fluido te levou até a sua infância, lá que está no seu inconsciente. Mas aí você pensa naquela cidade que você visitou, está muito distante daqui, você pensa, ela surge na sua mente, porque o fluido facilitou a ida do teu pensamento até aquela cidade. Né? O caso de premonições, por exemplo, é muito ligado a isso. A pessoa tem uma premonição porque ela vai no local que vai acontecer, no tempo que vai acontecer. Então, o pensamento é muito complexo. E é uma coisa que nós custamos para adquirir. Né? O pensamento contínuo. No animal, você tem o pensamento fracionado. E no homem, ele é contínuo, como diz André Luiz. Então, nós lutamos para chegar ao pensamento contínuo. Lutamos. E nós temos pensamentos o tempo todo. Então, o que compete à consciência? É direcionar para o bem esses pensamentos. Direcionar sempre para o bem, para que a gente possa estar envolvido nesse próprio bem. Eu me envolvo naquilo que eu penso. Se eu penso negativamente, sabe o que é uma pessoa que está em depressão? Ela pensa negativamente. Então, ela vai ficar envolvida na negatividade dos seus próprios pensamentos. Pessoa que está na força, né? Brigou com o namorado, brigou com a namorada, com o esposo, a esposa entra na fossa. Por quê? Entra na tristeza. E a tristeza é um pensamento muito que arruína a alegria e a felicidade. Sabe? Então, entrou na fossa, faz o contrário. Faz uma prece, busca modificar pensamentos. Acabou, não existe mais, aquilo já passou. E vamos em frente na paz do Senhor Jesus. É o que nós temos que fazer. Irmos na paz do Senhor Jesus, onde quer que a gente esteja. Porque aí nós estamos gerando pensamentos extremamente positivos, tá? Aí nós temos, né, que o fluido cósmico universal, ele é 70% do universo. Então, nós temos essas entradas aqui das energias, tá? Nós temos o fluido vital, né, que está no centro, nosso centro umbilical, ele fica mais ou menos nessa situação, e aqui esses pontos de aberturas de luzes, que a gente chama de chakras, ou centro vital, né? Isso aqui são as energias que chegam. Elas vêm do cósmico, vêm do centro da Terra, vêm dos semelhantes, vêm da natureza. Então, elas vão entrando em nós o tempo todo, né? E o fluido vital direciona essas energias para a nossa vida, aquela vida da reencarnação. Então, eu vou viver 80 anos, então o fluido vital está direcionando essas energias. Agora, imagina que esses centros de forças aqui, eles podem distorcer por uma questão minha, né, de rebeldia, alguma coisa assim, ele distorce a energia, não entra, e o fluido cósmico vai sentir necessidade daquela energia, porque não vai comandar. É como se fosse, vamos colocar aqui, né, entre as energias, né, o fluido cósmico seria o coração. O fluido vital, desculpa, seria o coração. E o coração, então, direciona as energias que chegam até ele. Para o quê? Dinamizar o corpo físico. Então, muitas enfermidades são porque nós temos isso aqui distorcido.
né? Esses chakras são distorcidos. Você tem o cerebral, que fica no topo da cabeça, o frontal, né? O laríngeo, depois o cardíaco, o esplênico, o gástrico e o chakra genésico. São os principais. E tem muitos outros, né, que são secundários. Então, essas energias vão entrando, né? Elas entram e se encaminham para o nosso fortalecimento. Então, quando você vê uma pessoa em plena atividade, né, bem tranquilo, não importa a idade física, que muitas vezes a pessoa muito jovem já está distorcida, né, porque vai muito pela cabeça dos outros, né, vai muito pelas informações erradas, então você tem que estar alinhado com a vontade de Deus a seu respeito. Que, por hora, a vontade de Deus a nosso respeito é que nos alinhemos às leis dele. Essa é a vontade de Deus. Quando Jesus falou, Pai nosso que estais no céu, seja feita a vossa vontade, é isso. Que nós nos alinhemos à vontade de Deus, ou seja, às leis de Deus. Toda vez que a gente foge disso, nós temos problemas sérios. Nós já estudamos isso no nosso curso de introdução aos chakras. Você pode pegar, está aí no YouTube. Então, nós temos aqui duas linhas que saem de Deus, né? O elemento inteligente e o elemento material. O elemento inteligente, que somos nós, né? Vai criar uma essência espiritual, né? Que vai criar o espírito, que vai criar o homem. E a material, né? Vai virar o fluido cósmico universal, que vão gerar matéria bruta, fluido vital, perispírito e a matéria animalizada. São duas essências que saem de Deus, que nós podemos analisar hoje. O elemento inteligente e o elemento material. Material a partir do fluido cósmico universal. Inteligente a partir da essência átmica, ou seja, a essência de alma que somos. Certo? Continuando, né? Então, nós temos aqui, olha, essa criatura, né, perfeitamente sintonizada com os fluidos e com as energias que entram para ele, para vitalizá-lo. Você vê que o corpo dele está todo energizado para a vida. Se você sente muito cansaço, muita coisa, é porque provavelmente você não está deixando essas energias penetrarem em você. Então é preciso tranquilizar-se, harmonizar-se, orar, meditar, tomar passes, que é uma grande terapia, o passe, né? Alinhar o teu desejo com a vontade ela é superior ao desejo, então alinhar a tua vontade para que você possa estabelecer uma vontade crística, ou seja, uma vontade superior. Então isso é possível? Então o que eu preciso para que isso se torne realidade? Eu preciso de um tempo. O que eu tenho que fazer nesse tempo? Isso é vontade. Desejo, não. Eu quero agora. Vai lá e busca. Aí costuma a gente encontrar coisas não muito agradáveis, tá? Então, repetindo, fazendo aqui uma síntese, né? O fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, da qual as modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Tudo que existe na natureza vem do fluido cósmico universal. É a matéria básica, fundamental de todo o universo, material e espiritual, a matéria elementar primitiva. É altamente influenciável pelo pensamento, a gente falou isso, que é uma forma de energia, podendo se modificar, assumir formas e propriedades particulares. Essas formas de pensamentos têm vida, elas têm cheiro, elas têm forças. O negócio é sério, o pensamento tem que ser bem direcionado, né? A ação do pensamento divino sobre o fluido cósmico universal deu origem às nebulosas, aos sistemas estelares, aos planetas e astros. Então, quando você pensa divinamente, você cria divinamente. Quando você pensa alucinadamente, você cria alucinações. É nessa matéria fluídica que o Criador executa o plano existencial. O plano de todo existir está nessa matéria fluídica. Por meio dele viajam as ondas do pensamento, do mesmo modo que as ondas sonoras se projetam na camada atmosférica, e a gente pode colocar também as ondas da luz, né? Está no livro A Gênese de Allan Kardec, que eu te aconselho a estudar, a ler, no capítulo 14, parágrafos de 2 a 13.
Então, busque essas informações na codificação, que você vai ver que o Espiritismo é extremamente amplo. Não tem fim, porque tudo que a ciência descobrir passa a fazer parte dele, né? Então, a partícula mental toda partícula da corrente mental, nascida das emoções e desejos recônditos do espírito, através dos fenômenos íntimos e profundos da consciência, cuja estrutura ainda não conseguimos abordar, se desloca, produzindo irradiações eletromagnéticas, cuja frequência varia conforme o estado mental da pessoa, como uma chama, cujos fótons arremessados em todas as direções são constituídos por grânulos de força, cujo poder se revela mais ou menos intenso segundo a frequência da onda em que se expressam. Está no Mecanismo da Mediunidade, que é um livro do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. Então, nós emitimos essas correntes mentais, e essas correntes mentais vão dizer quem somos. Por isso, você chega perto de uma pessoa, você sente bem ou não, né? Porque nós emitimos essas correntes o tempo todo. Vou dar um exemplo de uma corrente que é emitida muito no nosso tempo, vai acabar, se Deus quiser, que é essa corrente da sensualidade exacerbada. Tem pessoas que acham que o corpo é o elemento atrativo, né, para o prazer. E aí eles criam uma corrente mental muito forte em torno do corpo. Então, o corpo passa a vibrar nessa corrente atrativa e seletiva. Ele atrai, a consciência seleciona aquilo que quer ou aquele que quer, ou aquela que quer. E vão vivendo nesse nível de baixas correntes mentais, enquanto que a sexualidade é uma troca de qualidades nobres que vai acontecer com naturalidade. É uma coisa para ser refletida, né? Então, gente, aí nós temos uma coisa bem interessante, né, que é alinhar os nossos pensamentos na frequência do universo. Então, nós temos aqui sofrível, superando, agradável e puro. São tipos de pensamentos, né? Então, quando eu tenho vergonha, culpa, tristeza, medo e desejo, eu estou no sofrível. Aliás, no medo, até o medo eu estou no sofrível, que é um contraído, e aqui o expandido. Depois eu aumento, né? Para desejo, raiva, orgulho, coragem, e neutralidade e coragem, eu estou superando. Depois eu venho neutralidade, disposição, aceitação, razão. É amor, é agradável. E mais tarde, alegria, paz, iluminação, que é puro. Então, isso aqui é uma tabela que foi feita aí, né, por pesquisadores, por psicólogos, né, e neurologistas, acredito, que fala quais são os nossos pensamentos, contraídos ou expandidos. O expandido está a partir do superando, né? O sofrível, lá, a vergonha, a culpa, a apatia, a tristeza, medo, isso aí é bem sofrível. Raiva, né? Orgulho, aí quando começa a coragem, neutralidade, disposição, começa a melhorar, até chegar na razão, no amor, alegria, e depois paz e iluminação. Então, veja em que ponto você mais transita aí. Tá? E veja qual é o seu melhor trânsito aí. E aí você vai se definindo. Tá bom, gente? Em última análise, a tarefa do ego adulto é confiar no ser interior, com seu pulso criativo de vida, e dirigir a intenção consciente para esse ser interior, a fim de aprender a totalidade. Então, nós temos que buscar quem somos, entender quem somos. Uma vez detectado que somos pessoas do bem, vamos confiar nisso e vamos dirigir as nossas intenções de maneira consciente para aprender a totalidade do que existe. Este é o nosso trabalho, né? Nós estamos aqui fazendo um estudo que nos indica uma nova posição de vida a partir de um entendimento melhor, né, do que seja a própria vida. Eu espero, sabe, que esse estudo tenha trazido para você algumas informações que são úteis. Pense sempre nisso. Você está mergulhado em Deus. Você está mergulhado nas irradiações, nas manifestações de Deus, que é tudo que você transita. O ônibus que você anda, o avião, o navio,
o seu automóvel, né? O ônibus urbano, tudo está mergulhado em Deus. Nós vivemos como peixes no oceano do fluido cósmico universal. Então, tudo que eu vejo, eu tenho que tomar cuidado como eu lido com aquilo. E a vida me coloca coisas o tempo todo para eu aprender a lidar bem com a manifestação de Deus. Uma pedra que eu tropeço é uma manifestação de Deus e que eu tenho que saber que eu tenho que andar com cuidado, porque pode ter uma pedra que eu vou tropeçar. E se tropeçar e cair, que eu levante e não reclame da pedra, mas aprenda a caminhar com sabedoria. Meu muito obrigado, meu amigo, minha amiga. Fiquem com Jesus. Muita paz para você. Tchau. Obrigado por estar conosco nesse estudo. Esperamos você no próximo domingo para mais um Lições Espíritas.